irei falar sobre o efeito fotoelétrico. Por volta de 1886, o físico alemão Henri Hertz realizava diversos experimentos com o intuito de demonstrar a existência das ondas eletromagnéticas. Para tanto, Hertz produzia descargas entre dois elétrodos e, em certas ocasiões, ele percebeu que, quando iluminado, o cátodo era capaz de produzir descargas elétricas mais intensas. Sem saber, Hertz havia descoberto o efeito fotoelétrico por meio das emissões de raios catódicos. No ano de 1905, Einstein fez uso de uma proposta apresentada por Planck, explicando de forma satisfatória o funcionamento do efeito fotoelétrico. A proposta utilizada por Einstein chamava-se quantização do campo eletromagnético. No ano de 1900, Planck tentava de todas as formas explicar a emissão, explicar a emissão do corpo negro e ele só conseguiu fazê-lo ao sugerir que a luz fosse quantizada, isto é, que apresentasse valores de energia múltiplos de uma quantidade menor. Apesar de Planck ter entendido que seu feito era somente um artifício matemático capaz de explicar um fenômeno físico, Einstein acreditava que a luz realmente fosse formada por um grande número de partículas dotadas de energia. Futuramente, tais partículas viriam a ser chamadas de fótons. Após a publicação de seu artigo sobre o efeito fotoelétrico, Einstein foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921. Como funciona esse efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico consiste na injeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, chamados de fótons, transferem a energia para os elétrons. Se essa energia quantizada, essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando assim uma corrente fotoelétrica. Existem fórmulas para isso. De acordo com a teoria corpuscular da luz proposta por Planck e usada por Einstein para a explicação do efeito fotoelétrico, a luz é formada por uma grande quantidade de fótons e partículas sem massa que carregam uma pequena quantidade de energia. Essa energia é proporcional à frequência da luz e também à constante de Planck, como mostra essa seguinte equação: E igual a HF, onde E é a energia dos fótons, H é a constante de Planck, que equivale a 6,662 vezes 10 a menos 34, e F é a frequência da luz. Existe outra fórmula também, que é essa, onde caso a energia de um fóton seja grande o suficiente, ela pode arrancar elétrons do material. A energia cinética elétrica ejetada pode ser calculada por meio dessa seguinte equação, onde K é a energia cinética dos elétrons e ela depende exclusivamente da energia dos fótons e da função do trabalho. E vale ressaltar que a energia cinética adquirida pelos elétrons depende exclusivamente da frequência da luz incidente e não da intensidade da luz que é emitida. Para isso, existe uma unidade de medida que foi criada para isso, que chama o elétron-volt, que uma vez que os módulos de energia cinéticas dos elétrons têm módulos muito baixos para serem medidos em joules, essas medidas de energia são corriqueiramente feitas em outra unidade muito menor, o elétron-volt, que a abreviação é EV. O elétron-volt é a quantidade de energia potencial elétrica experimentada por uma partícula carregada com o menor valor da energia existente. A carga fundamental, quando colocada em uma região de potência elétrica igual a 1 volt, logo um EV é equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Além do elétron-volt, é comum o uso de prefixos como keV, que é o kiloelectron-volt, e o MeV, que é o mega-electron-volt, e também é o TeV, que é terra-electron-volt. Você deve estar se perguntando onde isso pode ser utilizado, esse efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico pode ser utilizado em muitos aparelhos que você usa hoje em dia, como, por exemplo, em sensores de movimento,
fotomesistores, e também pode ser utilizado em TVs de plasmas, LCDs, pode ser usadas em células fotovoltaicas. E é isso. Bom, eu irei falar sobre a teoria da relatividade restrita. Ela é chamada de restrita ou especial. Ela foi publicada em 1905 pelo cientista Albert Einstein, que explicou o movimento da física quando uma ação da gravidade tentando puxar para o caso extremo, uma velocidade enorme, como, por exemplo, a velocidade da luz. E o estudo da mecânica dentro das ciências tem uma grandeza relativa e algo que precisamos de um ponto de referência para obter. Como, por exemplo, se você estiver numa velocidade de 80 km por hora de um poste, dentro de um carro. Mas, na verdade, você está numa velocidade muito maior, como, por exemplo, a velocidade da luz, já citada. E dentro da teoria da relatividade, existem dois postulados. O primeiro dele diz que as leis da física são a mesma em todo o sistema de referência inicial. Já o segundo postulado fala que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor referencial para qualquer inicial, que é de aproximadamente de 300 mil km por segundo. E grande parte da teoria foi explicada por cálculos matemáticos e seres complicados de ser testado, como a velocidade e ter grandes massas enormes. Então agora eu vou citar algum exemplo, vou falar algum exemplo da relatividade restrita. Bom, aqui no exemplo, vamos supor que aqui seja um carro que ele fez uma velocidade fixa de 100 km. Ele vai em direção a norte, sem ir para leste. Ou ele vai para leste, sem ir para norte. Ou ainda ele pode ir meio norte e meio leste, indo em direção nordeste. Agora a gente vai para outro exemplo, utilizando a teoria da relatividade restrita. Já deu. Bom, aqui está outro exemplo. Agora, ao invés de norte e leste, a gente tem o tempo e o espaço. Suponha que aqui esteja um objeto e ele vai em direção ao tempo. E quando ele vai em direção ao tempo, na verdade o objeto está parado, enquanto o tempo está passando muito, muito rápido. E agora vamos supor que ele está passando pelo tempo e ganha velocidade. Ele começa a ganhar velocidade, então o espaço começa a andar rápido e a velocidade e o tempo começa a parar muito de rápido. Concluindo que se a velocidade for muito rápido, o tempo acaba parando. E suponha que a velocidade física desse objeto agora é a velocidade da luz. Então isso prova a teoria da relatividade restrita. Bom, para finalizar, uma consequência curiosa que Einstein descobriu com compatibilidade dessa teoria de eletromagnetismo foi que a massa é uma medida da direta da energia contida dos corpos, ou seja, a massa pode ser transformada em energia, e essa relação é expressada pela sua famosa fórmula, E igual a m vezes c ao quadrado, onde que é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz, onde que uma pequena quantidade de massa é transformada em grande parte de energia. Podemos ver que foi utilizada na bomba atômica. E é isso. Dando continuidade ao conteúdo, eu irei falar sobre a teoria da relatividade geral, que foi proposta por Newton em 1915. Na verdade, é uma conclusão da teoria da relatividade restrita, que ele publicou lá em 1905, ou seja, ele passou 10 anos estudando para completar essa teoria dele. O que acontece? Antes de falar da teoria geral, vamos lembrar algumas coisas que ficaram em evidência na teoria da relatividade restrita, que é as leis físicas são iguais para todos e a luz é a maior velocidade existente no universo. A teoria da relatividade, ela vai principalmente contra a física newtoniana, que era regente até aquela época. Por quê? Para Newton, a gravidade era a força de atração que um corpo exercia sobre o outro. O que isso quer dizer? A gente está aqui na Terra, a gente está atraído pela Terra, por quê? Porque ela tem um corpo maior. Se ela tem um corpo maior, ela vai ter uma atração maior. E isso seria a gravidade para Newton. A mesma coisa acontece no sistema solar.
A gente tem um Sol, que é um corpo extremamente massivo, e os planetas o orbitam, por quê? Porque ele tem massa maior que esses outros planetas. Porém, Einstein vai dizer o seguinte, tem alguma coisa errada. Até porque Newton prevê o seguinte, se esse Sol desaparecer do nada, esses planetas eles vão simplesmente sair de órbita. Mas Einstein vai falar o seguinte, não tem como. Até porque para eles saírem de órbita, eles teriam que alcançar a velocidade da luz. E não tem como, até por conta da massa desses planetas. E Einstein vai propor que a gravidade, na verdade, é uma curvatura no espaço-tempo. Mas como assim uma curvatura no espaço-tempo? Bom, digamos que tem uma cama elástica e sobre essa cama elástica é posto um objeto massivo. Quando você coloca esse objeto massivo, percebe-se uma curvatura em torno dele. E aí, no caso, esses outros planetas, esses outros corpos, eles serão influenciados por conta dessa curvatura. E isso seria a gravidade. As pessoas daquela época falavam, nossa, como que esse cara chegou a isso, né? Porque o cara era um gênio. E a maioria dos cientistas não entendiam o que ele queria dizer com isso. Mas hoje a gente sabe. Até porque ele falava o seguinte, se o Sol, por acaso, sumir, serão enviadas ondas gravitacionais. E a gente sabe atualmente que realmente existem as ondas gravitacionais. Inclusive, recentemente, os cientistas, eles evidenciaram essas ondas gravitacionais após 2 buracos negros, também previstos por Einstein, mesmo sem ter visto um, se coligirem, se transformando em apenas um buraco negro. E aí, Einstein, para poder explicar toda essa questão da gravidade, do espaço-tempo, ele cria a equação de campo, que é uma equação dificílima, tá? Muito difícil. Por isso que eu trouxe ela aqui assim, mas eu não vou explicar muito, não vou aprofundar muito, até porque ela é realmente muito complicada. Dentro dessa equação tem cerca de mais 10 equações matemáticas, tá? A equação de campo, ela vai propor o seguinte, ela quer mostrar como que a matéria gera gravidade inversamente, como que a gravidade afeta a matéria. Então, o que vai ser o seguinte, E e K vai ser igual a 8π vezes G sobre a constante da luz, a quarta vezes T e K. Mas o que quer dizer E e K? E e K é nada mais que a curvatura de Einstein. Mas como assim a curvatura de Einstein? Bom, essa curvatura de Einstein é uma equação diferencial de segunda ordem em termos de tensor métrico. Bom, gente, os cálculos tensoriais, eles servem para descrever propriedades geométricas do espaço-tempo tetradimensional. Eu disse, é bem difícil. Aí, π, a gente conhece, né, que é 3,14. G, que é a constante da gravidade. C, que é a constante da luz, a quarta, vezes T e K, que é o tensor de energia de momento. Realmente não é nada fácil, né? Mas é basicamente isso que o Einstein propôs em seu trabalho. A gente sabe atualmente que as ideias deles foram muito importantes para a física moderna, né? Inclusive começa aqui a física moderna. E tem várias comprovações de que a teoria dele realmente estava certa, tem um embasamento científico. E hoje a gente utiliza a teoria da relatividade no GPS, que é bastante conhecido, que é o Sistema de Posicionamento Global. Tem também uma questão que fica posta é por que um objeto com massa não chega à velocidade da luz. E é exatamente por isso. Quanto mais massa esse objeto tem, ele tem menos velocidade. E tudo isso está relacionado com a teoria da relatividade geral de Einstein, tá? É algo bem importante, espero que todos tenham compreendido, apesar de ser bem difícil, justamente por isso é uma teoria bem difícil, não foi bem aceita na época, até porque quase ninguém entendia, mas é uma teoria revolucionária para a física. Obrigada!